Fala galera, que nós estamos aqui de novo na área e começou a Copa do Mundo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Roda a vinheta. E aí galerinha, beleza? Bom, começou a Copa do Mundo e como é que você tá? Está animado? Acha que o Brasil vai fazer bonito nessa Copa? Acha que vai fazer feio? Ou não tá nem ligando pra isso? Diga aí nos comentários o que está pensando sobre a Copa do Mundo. No vídeo de hoje a gente vai falar as 5 músicas que embalaram os nossos 5 títulos mundiais. Sabe que toda vez que o Brasil é campeão, toda vez que o time é campeão, tem sempre aquela música, né? Que se torna o hino de guerra, assim, daquela conquista, a música que representa aquela conquista. E hoje a gente vai falar um pouco sobre essas 5 músicas dos nossos 5 títulos mundiais e conversar também um pouco sobre a história dessas músicas. Então, vamos lá. Antes de começar esse vídeo, eu queria pedir para você descer o dedo no like aí, que ajuda bastante a gente. Se inscrever aqui também no canal. Eu sei que eu tenho postado poucos vídeos nesses últimos tempos, mas é que eu estou reformulando o canal aqui, também lá o site. Então, eu peço a compreensão de vocês e que vocês se inscrevam aí, que mês que vem vai vir bombando com bastante novidade o nosso canal aqui, beleza? Bom, a primeira Copa foi a Copa de 58, essa foi a primeira Copa que a gente ganhou e foi lá na Suécia. O Brasil vivia um fantasma muito doido de 1950. É impressionante como as histórias do Brasil se repetem, né? Parece novela mexicana. O Brasil tinha um fantasma na Copa de 50 porque a Copa aconteceu no Brasil, mas não teve o 7-1, e sim a gente perdeu a final para o Uruguai. E a gente deu o nome disso de Maracanaço, porque o Maracanã estava lotado para ver o Brasil ser pela primeira vez campeão do mundo e a gente perdeu esse jogo. Bom, em 1950, nessa Copa do Brasil, fizemos muitas musiquinhas para embalar a campanha do Brasil, né? Então existia várias musiquinhas, várias marchinhas para a seleção de 1950. Quando o Brasil perdeu, o pessoal ficou meio chateado. Ah, vamos parar com essa história aí de ficar fazendo música, porque isso aí, sei lá, dá azar, ou essa seleção aí só dá desgosto pra gente. Então, não vamos mais fazer tantas musiquinhas assim, nem vamos mais fazer música pra nossa seleção, tá bom? Por causa disso, muitas pessoas dizem que em 1954, na próxima Copa, a gente não fez nenhuma musiquinha, não tinha uma música que representava a nossa seleção em 1954. A gente perdeu em 1954 também, e aí chegou 1958. E o Brasil foi ganhando, foi empolgando, foi indo, até que chegou a final contra os donos da casa na Suécia. E aí, acho que vai dar, hein? O pessoal acreditou, acho que agora vai, acho que a gente vai conseguir. E aí o pessoal lembrou que não tinha feito a musiquinha para a seleção. Então, quando a seleção ganhou o título e veio para o Brasil, os caras fizeram a música rapidinho. E a música que fizeram foi A Taça do Mundo é Nossa. Bom, quando eles chegaram aqui no Brasil, a galera comemorou bastante e essa música tocou em todos os lados e entrou na memória do brasileiro. Foi 4 compositores que fizeram a música, mas uma curiosidade bem legal é que o Maurício Malgeri, acho que é assim o nome dele que se fala, que é um dos compositores da Taça do Mundo é Nossa, também compôs o hino do Santos, esse bem conhecido, agora quem dá bola é o Santos. E também, naquela mesma época, um pouquinho depois, ele fez a música da campanha do presidente Jânio Quadros, uma musiquinha que também ficou bem famosa. Varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira. Agora vamos para a Copa de 1962, o bicampeonato. Nós brasileiros lembramos muito pouco do bicampeonato, a gente fala muito pouco. Talvez porque aquela Copa tenha sido muito violenta, para você ter noção. 2 jogadores acabaram com uma fratura na perna no final daquela Copa. Aquela Copa também teve bastante jogadores expulsos. E também aquela Copa, o nosso grande astro, Pelé, ele se machucou na segunda rodada e perdeu todo o resto da competição. Então a gente esquece muito, as pessoas falam muito pouco do bicampeonato em 62. Porém, tem uma coisa que a gente se lembra muito, que é a Copa do Garrincha. O Garrincha deitou e rolou, principalmente depois que o Pelé se machucou, e foi o dono daquela Copa e trouxe o canequinho pra gente aqui em 1962. E naturalmente, lembra que eu sempre falo que música, ela reflete a sociedade, ela reflete os nossos sentimentos, as nossas ações? Então, se a gente lembra muito pouco daquela Copa, naturalmente a gente também lembra muito pouco da música daquela Copa. Mas a música era muito bonita, e eu posso dizer que é uma das mais bonitas músicas da Copa. O nome dela é o Frevo do Bi. Vocês vão ver como é, Vivi, Garrincha e Pelé, cantam seu baile de fora. Quando eles pegam no corpo, os ferros de ouro mostram que é nossa escola.
Ela foi composta por Silvério Pessoa e imortalizada na voz do Jackson do Pandeiro. E nada mais justo que a canção falar sobre Mané Garrincha e a sua turma. Agora chegamos talvez à Copa mais importante de todas para nós brasileiros, que é a Copa de 1970. O futebol, assim como a música, ela é uma parte muito importante na nossa identidade cultural. O brasileiro se identifica muito com música e também com o futebol. Naquela época a gente vivia a ditadura militar e o presidente era o Médici, um fanático por futebol. E como a gente sabe, a ditadura militar, como o próprio nome já diz, era um regime muito ditatorial, eles mandavam em tudo. E na CBF, que na época não chamava CBF, não era diferente. Para você ter noção, o presidente queria até convocar os jogadores e escalar. Falava quem devia jogar e quem não devia jogar. Vale também a gente ressaltar que esse período é conhecido também como o Anos de Chumbo, que começa em 1968 e acaba em 1974, que é o período de mais repressão do regime militar. Era onde tinha mais mortes, era onde os caras mais censuravam. Essa época também era conhecida como o milagre econômico, que era uma série de medidas, obras faraônicas, muito dinheiro sendo injetado na economia brasileira através de empréstimos, para parecer para a população que tudo ia muito bem e sustentar aquele regime, para as pessoas acharem que o regime era maravilhoso. E o futebol foi usado também como campanha, como marketing do regime militar, para as pessoas ficarem felizes. Para você ter noção, o Pelé, em 1969, fez o 1000º gol. O presidente Médici chamou o Pelé e desfinou em carro aberto e deu uma medalha para ele de honra e mérito. E outro exemplo para você ter noção de como o político interferia diretamente na seleção. O presidente queria convocar o Dario e o Dada Maravilha de qualquer jeito. O então técnico da seleção, Saldanha, questionado sobre isso, disse em uma entrevista polêmica: o presidente tem que convocar os ministros e eu tenho que convocar os jogadores. Logo depois dessa declaração, faltando poucos dias para eles viajarem para o México, ele foi demitido, então o Zagallo assumiu. Claro que não foi só por essa declaração que ele foi demitido. Isso, na verdade, foi a gota d'água, porque e ser comunista naquela época não era uma coisa muito boa. Então o Zagallo foi para o México e a nossa seleção trouxe o tricampeonato. Bom, então a Copa de 70 ela foi conhecida por muitas coisas, ela é muito presente pra gente. Aconteceu muitos fatos importantes. O Pelé foi o primeiro jogador e único até hoje a ganhar um tricampeonato mundial. O Zagallo foi a primeira pessoa a ganhar como técnico e como jogador. Ele ganhou jogador como em 58 e 62 e depois ganhou como técnico em 70. A seleção de 70 até hoje é considerada como a melhor seleção de todas as Copas. Aquela Copa também foi a primeira a ter transmissão ao vivo pela TV. E além disso, como o Brasil conquistou o tricampeonato, ele teve o direito de trazer de uma vez por todas a taça Julius Rimet, que posteriormente foi roubada e derretida aqui no Brasil. Como vocês já sabem, o Brasil não é para amadores, né? Bom, então por tantos fatos importantes, essa Copa ela é muito fresca na cabeça de todo brasileiro. Todo brasileiro, não importa se ele nasceu depois, ele sabe muito sobre essa Copa. E como eu disse anteriormente, se a gente lembra muito de um fato histórico, logo a gente vai lembrar muito da música daquela época. E a música dessa Copa é Pra Frente Brasil. Todos juntos vamos pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. Todos juntos vamos pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. Essa música foi feita através de um concurso de patrocinadores e a Rede Globo. Lembre-se que a Rede Globo apoiava o regime militar e o regime militar queria fazer com que o brasileiro e a seleção brasileira e esse nacionalismo fosse muito presente. Então, a música é muito bem lembrada Pra Frente Brasil, a gente lembra muito dessa música. A gente sabe que na época da ditadura militar, os nossos compositores usavam de artimanha para driblar a censura e passar mensagens escondidas nas poesias e nas músicas. E eu, como nasci depois de 1970, eu sempre achei que Pra Frente Brasil era uma música contra o regime militar, né? Falando nas entrelinhas ali, contra o regime militar. Que às vezes parece que a gente está falando da seleção, mas que na verdade os compositores queriam falar sobre o governo, sobre a nação se levantar contra o governo, Pra Frente Brasil. Mas não foi bem isso que aconteceu. Na época a música foi meio taxada pró-ditadura, porque ela apoiava e reforçava as intenções do governo militar. Mas de qualquer forma é uma música muito bem lembrada pela gente, então
Fica aí, a música do Tri, Pra Frente Brasil. Bom, chegamos em 94, que pra mim é a Copa mais especial, porque é a Copa do Romário, a Copa dos Estados Unidos, onde a gente conseguiu o Tetra. E a música do Tetra, ela é muito legal também, e também muito lembrada por nós, porque ela é a música que virou a vinheta da Globo em Jogo do Brasil até hoje. Toda vez que o Brasil vai jogar, entra em campo, a Globo toca essa musiquinha, que é a Coração Verde e Amarelo. Eu sei que vou do jeito que eu sei, de gol em gol, com direito a replay. Eu sei que vou com o coração batendo a mil, é taça da raça Brasil. Bom, essa música ela foi composta nada mais nada menos do que pelo Tavito e Aldir Blanc. Aldir Blanc, que é um compositor de vários clássicos da música popular brasileira, como Dois Pra Lá, Dois Pra Cá, Mestre de Malas dos Mares. Mas o maior sucesso que o Aldir Blanc fez é um dos maiores clássicos da música brasileira, sem dúvida, que é o Bêbado e a Equilibrista. E olha que legal, a Discoteque Store está com pré-venda da camiseta O Bêbado e Equilibrista. Então, se você gosta de música brasileira e gosta dessa estampa muito legal, quer estampar a boa música no seu peito, corre lá e compre na pré-venda, porque você ganha um super desconto e vai ser uma das primeiras pessoas a andar com esse clássico no peito. Então, corre lá agora, Discoteque Store, entra aqui no link aqui embaixo, que você vai ganhar um desconto bem legal para comprar essa camiseta muito louca da pré-venda lá da Discoteque Store. Discoteque Store, a loja do universo dos músicos. Chegamos em 2002, o Penta, a Copa da Coreia do Sul e Japão. E a música dessa Copa tem várias peculiaridades. A primeira peculiaridade é que não é a música, e sim as músicas. Por quê? Nós temos duas músicas que marcaram essa Copa: Festa de Ivete Sangalo e Deixa a Vida Me Levar, de Zeca Pagodinho. Uma outra informação muito importante é que essa música fez participações diretas na delegação que ganhou o Penta. O técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão, depois que a gente ganhou a Copa do Mundo, deu uma entrevista dizendo que usava a música Festa para motivar os jogadores na pré-eleição. Porque você fala do povo brasileiro, faz menções ao povo brasileiro e a música é bem animada, então ele achava que isso animava os jogadores. Festa no gueto, pode vir, pode chegar, misturando o mundo inteiro, vamos ver o que é que dá. E Deixa a Vida Me Levar foi eleita pelos próprios jogadores como a música da Copa, porque eles tocavam e eles cantavam essa música e eles se identificavam com essa música durante todo o percurso até o Penta. Então, fica aí, Deixa a Vida Me Levar e Festa como a música do Penta. Bom, gente, nosso vídeo foi isso por hoje. E qual a música que vocês acham que vai se embalar a nossa seleção no possível Hexa? Deixa aí nos comentários, eu tenho algumas sugestões, mas a gente conversa sobre isso pós-Copa do Mundo. Não se esqueça de deixar o seu joinha para ajudar a gente, se inscrever no canal e deixar aí nos comentários o que você está achando sobre essa Copa do Mundo. Beleza? Me siga nas redes sociais, um beijo, até a próxima, tchau!